Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos falar de união e interseção de conjuntos. Então, primeiro nós vamos apresentar o conceito de união. O que é a união B? É nada mais, nada menos que o conjunto de todos os elementos X, tal que ou X está em A ou X está em B. Na verdade, quando eu digo ou, nada impede de acontecer os dois casos. Então, por exemplo, quando você tem um X que mora aqui, nesse caso o X está em A e não está em B. Se você pega um X que mora aqui, ele está em B, mas não está em A. Agora, quando ele está aqui, ele está tanto em A quanto em B. E no caso da união, eu estou englobando tudo. Então, tanto a parte onde tem só A ou só B, mas também essa parte que tem ambos. Inclusive, essa parte que tem ambos, nós temos um nome que é interseção. Então, o que é a interseção B? É o conjunto de todos os x tal que o x tem que estar em A e X tem que estar em B. Ou seja, tem que estar em ambos ao mesmo tempo. Então, dá para perceber, né? União com U, né? Vamos colocar assim, une todo. E esse ou não é aquele ou excludente, é aquele que inclui. Então, é possível aceitar os dois casos. E a interseção tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então, vamos fazer exemplos mais numéricos para consolidar o aprendizado. Então, aqui nós temos o conjunto A, B, X e Y, que nós vamos descrever esses conjuntos. Então, vamos começar primeiramente com o que seria a união B. Então, eu vou adicionar todos os elementos de A aqui. Então, nesse caso, A, B, C, D. E agora eu vou adicionar todos os elementos que estão de B. O B já está aqui, não precisa incluir. O C também, o D também, mas temos o E. Então, a união B dá esse conjunto. O que seria a interseção B? São todos os elementos que estão em A e estão em B. O A está em A, mas não está em B, então você não inclui. Mas o B está em ambos, então como o B está em A e B está em B, você coloca o B, o C também e o D também. A união X. Observe que todos os elementos que estão em X também estão em A. Então você não tem nenhum acréscimo. Então você até pode botar o próprio conjunto A, porque vai ser exatamente o A, B, C, D. Agora, a interseção X, novamente, como todos os elementos de X estão em A, ou seja, X está contido em A, então na hora de pegar todos os elementos que estão em X e estão em A, é exatamente os elementos que estão em X, o A, B, C. Então você pode colocar aqui X. E x interseção y, né, que é esse último exemplo aqui. Note que não existe nenhum elemento que está em x e em y ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente diz que a resposta é o conjunto vazio, ou seja, que são conjuntos disjuntos. Seguindo em frente, vamos trabalhar aqui com algumas propriedades. Então, sendo A, B, C conjuntos quaisquer, valem essa propriedade. A união A é o próprio A, ou seja, você tem um conjunto A, você quer fazer a união com ele mesmo, você não alterou em nada. Então, a união A é o próprio A. A união vazio, ou seja, você não acrescentou nada, continua sendo o próprio A. A união B é igual a B união A, isso aí é bem rápido de ver. E essa propriedade, A união B união C, é a mesma coisa que A união B união C. Ou seja, tanto faz você começar a união com A e B e pegar o resultado, fazer a união com C, ou fazer primeiro B união C e o resultado fazer com A. Então ela é associativa, a gente diz. Bem, seguindo em frente, podemos resolver algumas questões. Então vamos considerar A, B, C conjuntos quaisquer e vamos mostrar que essas propriedades são válidas. Então, A união A interseção B é igual a A. Então, observe que, por exemplo, na primeira questão, vou colocar assim, na primeira questão, A união
A interseção B, ele é um subconjunto de A. Por que que a gente pode dizer que ele é um subconjunto de A? Porque para qualquer... Como é que a gente prova isso? Né? Vamos demonstrar esse fato. Então, nós vamos considerar X um elemento do lado esquerdo, que é o menor conjunto, e vamos provar que X é um elemento de A. Então, se X pertence à união, isso quer dizer que X pertence a A ou X pertence a interseção B. Se X pertence a A, exercício resolvido, porque aí você mostrou que qualquer elemento que está nesse conjunto está em A. Só que pode ser que X pertença à interseção. Só que se X pertence à interseção, isso implica que X pertence a A e X pertence a B. E como X pertence a A, você acaba de concluir que qualquer elemento do conjunto aqui está em A. E aqui a volta, ou seja, mostrar que A é um subconjunto desse conjunto aqui, também é simples. Vamos demonstrar aqui. Então eu quero agora mostrar que união união A interseção B contém A. Por que que eu quero mostrar isso? Na videoaula passada a gente mostrou que se um conjunto está contido no outro e o outro está contido em um, ou seja, se um está contido em outro vice-versa, então os conjuntos são iguais. Então, como é que eu justifico essa relação? Eu pego qualquer um x no conjunto supostamente menor, então nesse caso qualquer x em A. Note que x pertence a A automaticamente faz com que x pertença a união A interseção B. Por quê? O que significa que o elemento pertence à união? Que ou x está em A ou x está na interseção. Mas se você já sabe que x está em A, automaticamente ele está nessa união, porque x está em A. Então a gente mostrou o outro lado, como está contido e contém, portanto, são iguais. Note que temos outras propriedades interessantes, por exemplo, A união B interseção C. Vamos resolver essa, inclusive. Vamos mostrar essa relação, que vale uma espécie de distributiva. Então, vamos demonstrar essa é a propriedade, deixa eu ver, número 3. Então, vamos colocar aqui que vale a distributiva. Então, A união B interseção C, queremos mostrar que é igual a união B, entre parênteses, interseção A, união C. Então vamos justificar isso. Então, primeiro eu vou justificar a relação contida, ou seja, eu vou mostrar que qualquer elemento que está aqui é um elemento que está aqui. Então, seja X um elemento dessa união. O que que significa isso? Bem, isso implica que X pertence a A ou X pertence a B interseção C. Vamos lá. Então, a gente vai ter que dividir em casos. Porque se X pertence a A, então X pertence a A união B e X pertence a união C. Afinal de contas, X pertence a A. Agora, se X pertence à união B e X pertence à união C, isso implica que X pertence a A união B interseção, porque aqui é E, A união C. Bem, isso se X pertencer a A. Agora, se X pertence à interseção, então vamos lá. Se X pertence
AB interseção C, vou até mudar de cor aqui para ficar mais didático, que eu estou nesse caso aqui agora. E temos duas possibilidades, ou está aqui ou está aqui. Se tiver aqui, então x vai pertencer àquele conjunto do lado direito. Agora, se tiver nesse cenário, bem, então, se x pertence à interseção, isso implica que x pertence a B e x pertence a C, que afinal de contas pertence à interseção. Só que se x pertence a B, isso implica que x pertence a A união B. Porque como é um ou outro, então no caso, mesmo que x não pertença a A, mas como ele pertence a B, então está na união. Então, isso ocorre também com o C, né? Então, x pertence a A união C. E essa informação aqui nos permite concluir que x pertence à união B, interseção à união C. Então, o que nós acabamos de provar é essa relação aqui. Agora, o que nós precisamos é mostrar a relação ao contrário. Então, só para destacar aqui que nesse momento a gente demonstrou essa relação e agora o que nós queremos é a relação inversa, ou seja, queremos mostrar isso aqui. Então, para isso, eu vou ter que considerar qualquer elemento desse conjunto. Então, vamos lá, pegar na cor verde aqui. Então, seja, só para não misturar as letras, y pertencente ao conjunto do lado esquerdo, do lado direito, perdão. Então, Ctrl C, Ctrl V. Bem, se x pertence a uma interseção, então isso implica, x não, y, né? Que y é um elemento A união B e y é um elemento A união C. Bem, então existem duas possibilidades. Aqui, por exemplo, ou y está em A ou y está em B. O y pode estar em ambos também, mas para efeito de análise eu vou estudar os dois casos. Então, vamos lá. Se y pertence a A, isso implica que y pertence a A união qualquer coisa, porque o y está em A. Então, nesse caso, o y pertence a A união B interseção C. Então, se o y estiver em A, então o exercício vai estar resolvido. Agora, se o y não estiver em A, isso implica que o y tem que estar em B, e se y não está em A, y tem que estar em C. Dito isso, y está na interseção B, interseção C. Vou acrescentar mais uma página aqui. Então, o y está na interseção. Isso implica que y pertence a A união essa interseção, B, interseção C. Então, o que nós acabamos de mostrar é que qualquer elemento desse conjunto está nesse conjunto. Então, qual é a conclusão final do nosso exercício? Opa, não é isso. É mostrar que essa relação que está aqui, opa, é muita tecnologia, diz que esses conjuntos são iguais. Bem, então aqui nós temos uma lista de várias outras propriedades, assim como você pode aplicar uma distributiva na união, você pode aplicar uma distributiva na interseção, e inclusive fica como um dever de casa vocês tentarem justificar a propriedade 4. E essa é uma noção introdutória de conjuntos, apesar de ser bem teórica. É muito importante que vocês façam os exercícios numéricos para entender bem essas relações. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários. Peço que curta o vídeo e até a próxima.